Como que a pessoa faz para se expor à China? Agora no Brasil tem mais possibilidades. Acho que a China entrou no radar também dos investidores brasileiros, principalmente no último ano. A procura foi grande. Hoje existe um ETF na Bolsa Brasileira chamado China 11, com X, XINA 11, que ele te dá uma exposição às grandes e médias empresas da Bolsa Chinesa. A partir de R$10, qualquer investidor ou investidora pode acessar através da Bolsa Brasileira. Existem fundos de investimento também, aqueles que buscam replicar o desempenho de um mercado chinês. Né? Tem um fundo chamado Trend Bolsa Chinesa. A partir de R$100 também qualquer investidor consegue ter essa exposição. E fundos ativos, que são aquelas gestoras profissionais que ficam acompanhando na tela o que está acontecendo e o que não está. Qual o setor que vai ser prejudicado, qual o setor que vai ser beneficiado. Está tendo nível de intervenção do governo? Não está. As medidas macroprudenciais estão sendo positivas ou não. Então, uma gestão profissional, um time grande que só faz isso. Então, gestoras como o JP Morgan, como a Wellington, a Aberdeen, que são gestoras quase centenárias, que têm presença no mundo todo, que estão ali com analistas na China, acompanhando o que está acontecendo. Elas tomam a decisão dentro desses fundos. Então, uma outra maneira também de investir e deixar que essa gestão profissional possa posicionar o portfólio da maneira mais apropriada, considerando as oportunidades e os riscos. Então, hoje a gente tem várias possibilidades. Eu mencionei aqui 3, o ETF na Bolsa Brasileira, o fundo passivo Trend Bolsa Chinesa, os fundos ativos dessas gestoras profissionais. Existem possibilidades. É possível incluir a China nos portfólios para qualquer bolso. Só vale acompanhar o perfil de risco, essa volatilidade. É natural dos mercados emergentes, é assim em outros mercados emergentes também, mas sem dúvida é um tema para ter no radar. Eu não tenho dúvida de que a China vai crescer mais do que o Brasil, porque a gente está crescendo muito pouco, tem vários gargalos aqui, porque ele já está numa inércia também de crescimento há mais tempo. Mas a grande questão, sempre que a gente fala de China e naturalmente dessa ascensão, né, como potência dela, é a questão de uma outra potência já existente de maneira prévia, que são os Estados Unidos. E todos nós falamos aqui desde o começo do podcast, a China vai passar os Estados Unidos. É questão de tempo. Vocês acham realmente que isso vai acontecer? Olha, quando você olha apenas o tamanho da população chinesa, ultrapassar os Estados Unidos é fácil. É uma população infinitamente maior que, mesmo alcançando 30%, 40% do PIB per capita dos Estados Unidos, a China já ultrapassa, inclusive, lá na frente, assumindo que a trajetória de crescimento, mesmo uma trajetória mais modesta, que pode ser 4%, etc., continue, a China pode se tornar não só um pouco maior, mas muito maior do que a economia americana. A economia americana, obviamente, tem algumas vantagens. Ela atrai talento com muito mais facilidade do que a China, né? Ela consegue integrar migrantes com mais facilidade. A China vai ter um problema com desequilíbrio demográfico. Na ciência política, a gente olha muito fatores que podem gerar descontentamento e instabilidade social. E quem participa de protestos são, acima de tudo, homens, e tendem a ser homens solteiros. Porque homens casados com filhos costuma adotar uma postura mais conservadora, mais cautelosa, não quer se expor, por exemplo, enfrentar a polícia. No Oriente Médio... Faz todo sentido, eu nunca tinha pensado nisso. A chamada Primavera Árabe, por exemplo, foi movimentada acima de tudo por homens muito frustrados porque, por não conseguir acumular capital e ter um emprego, não conseguiam se casar. Então, na China tem um problema. Tem um excesso de homens. E esses homens, de milhões de homens, e esses homens matematicamente não podem achar uma mulher para casar, porque a política do filho único produziu um desequilíbrio de gênero que produz esse excesso. A sociedade chinesa ainda não tem até hoje achado o equilíbrio para trazer pessoas de fora. Primeiro, a maioria dos migrantes também é homem. Também é homem. Então, nesse sentido, não adianta, né? Do 1 milhão de sírios que chegou na Alemanha há 5 anos atrás, 70%, 80% são homens. Então, essas pessoas geram um problema. Então, é preciso olhar essas questões. Agora, tudo isso está sendo, obviamente, monitorado pelo governo, que se preocupa com isso. E me parece que
ao longo prazo, seria estranho a gente continuar nesse cenário em que o Ocidente domina economicamente, porque é uma parte muito pequena da população global. Nós crescemos com essa percepção de que a liderança ocidental é o normal. Mas, como você apontou logo no início, o mundo sempre era asiacêntrico, demograficamente falando. Então, o período que começou no início do século XVIII, da liderança europeia e depois americana, é, do ponto de vista econômico histórico, uma exceção muito peculiar, né? Então, de certa maneira, a volta da China para o centro econômico é o normal. E eu concordo, é preciso integrar a China hoje em dia como investidor, não dá para simplesmente ignorar o país, mas ainda hoje existe um pouco a ilusão de que a gente pode continuar lendo apenas jornal americano, não se importando tanto com os detalhes da economia da sociedade chinesa. Por exemplo, o ministro da Economia do Brasil nunca esteve na China. Isso, ao longo prazo, se torna um problema. A elite brasileira, a elite econômica e política não conhece bem a China. Então, isso envolve delegações de deputados, visitas de presidentes. O Temer, por exemplo, visitou a Ásia 3 vezes e não esteve em Washington uma só vez. Isso é o futuro. Então, todo mundo precisa se adaptar. Os jornais não têm correspondente na China. Os grandes jornais têm correspondente em Nova York e Washington. Quantos jornais têm correspondente permanente em Xangai? Nenhum. Não tem presença lá. Então, o que acontece? O valor econômico, quando publica uma matéria, é um artigo que saiu na Financial Times no dia anterior, que o valor desse artigo é muito menor e a pessoa que escreveu isso para o Financial Times olhou para a China da perspectiva britânica, que também é uma perspectiva super importante. Então, esse ajuste, que já no mercado financeiro está muito claro, né? Lá ninguém tem dúvida disso, mas as universidades precisam se adaptar, né? E eu me preocupo, confesso, porque os meus alunos vão ocupar cargos de destaque no Brasil daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, a China provavelmente terá um peso econômico muito superior e a vasta maioria dos meus alunos terá alguma relação profissional com a China. Seja recebendo delegações chinesas, seja abrindo uma sucursal de uma empresa brasileira lá, seja vendendo para a empresa chinesa. E, querendo ou não, o Brasil continua fingindo que dá para dar um jeito sem se expor muito a essa realidade, porque a China é muito longe. O Brasil é um dos poucos países, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, que não tem voo direto para a China. O resto do mundo tem. Por quê? Porque a distância é tão grande que não dá. Então, ainda eu acho que a gente continua achando, China está muito longe, a gente, enfim. É um problema porque o número de sinólogos no Brasil é muito pequeno, o número de diplomatas que falam chinês é minúsculo e, de novo, os jovens querendo, continuam preferindo outros lugares, que eu entendo, fazer intercâmbio em Barcelona é mais legal do que viver. Quem pode culpá-los, né? Então, mas é preciso, eu acho que iniciar esse ajuste que envolve parcerias em todos os níveis da sociedade, o setor privado já está fazendo isso, mas também o governo brasileiro incentivando o fortalecimento dessa relação, deixando claro que buscar uma relação maior com a China não quer dizer que a gente está de acordo com tudo que acontece lá, né? Não pode ser que alguém que diz vamos investir na China seja chamado de comunista, não tem nada a ver. É uma realidade e a gente precisa se adequar a ela em vez de dizer, nossa, isso é ótimo ou isso é ruim, eu torço para os Estados Unidos, eu torço para a China. O Brasil vai estar no meio, precisa ter boas relações com os dois, mas que hoje envolve dar bem mais ênfase na China para sair dessa situação de assimetria de conhecimento. A China tem uma compreensão muito sofisticada da situação política no Brasil. Eu me assusto muito, e durante essa viagem que eu fiz, visitando cidades até menores, cujo nome eu nunca tinha ouvido falar antes, cidades com 5, 6 milhões de habitantes, alunos fazendo perguntas sobre o que acontece no Brasil que demonstram um conhecimento muito profundo. Que nem o brasileiro tem. Eu falei, quantos brasileiros têm a capacidade de entender dinâmicas em províncias chinesas, em antecipar muitas das coisas que a gente está discutindo aqui? Né? A crise da Evergrande não é uma grande surpresa para quem vem acompanhando a China.
né? O dono da Evergrande já teve que gastar 1 bilhão em 2018 para resgatar a empresa. Mesmo assim, muita gente aqui está assustada. Por quê? Porque a gente ainda se dá o luxo de acompanhar mais as notícias americanas. Olha o tempo de TV dedicada à eleição nos Estados Unidos, né? Na Globo News. É certo, é importante, é interessante, é fascinante, mas na China, que também é um país muito mais difícil de se cobrir, porque essas questões não acontecem livremente. Então é uma outra maneira de cobrir, mas a gente precisa dar essa ênfase.